Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Hoje é regra de 3. Vou começar aqui falando da regra de 3 simples e teremos a regra de 3 composta também. Bom, para a gente pensar um pouquinho na regra de 3, na verdade a regra de 3 é uma estratégia que a gente usa para resolver determinados assuntos, determinados problemas que envolvem grandezas. Grandezas essas que podem ser diretas ou podem ser inversas. Então, grandezas diretas ou inversas. E é fundamental que a gente entenda a diferença entre uma grandeza direta e uma grandeza inversa. Então, para a gente tentar entender um pouquinho, eu vou colocar alguns exemplos. Imagina um exemplo muito clássico: vou comprar tomate, tá? Quanto mais tomate eu compro, maior é o preço que eu pago, ou seja, grandezas, quantidade de tomate e preço. Então, quanto mais tomate, maior o valor. Então, observa que a hora que eu aumento um, eu também aumento o outro. Então, são grandezas diretas. Agora, imagina o seguinte: velocidade e tempo. Tá? Eu vou a um determinado lugar numa certa velocidade, vou gastar um tempo. Se eu for numa velocidade maior, o meu tempo será menor. Ou seja, maior velocidade, menor o meu tempo. Então, são grandezas inversas. Então eu preciso entender essa diferença entre grandezas diretas e grandezas inversas. É a grande chave aí, é a pegadinha dos nossos problemas. Muitas vezes, talvez a grande maioria dos problemas acaba sendo direta. E a gente vai naquele tradicional, regra de 3 direta, multiplica cruzado. Aí a hora que cai uma inversa, a gente acaba se ferrando aí na pegadinha. Então, vamos a um exemplo de cada uma delas. Vou pegar minha apostila aqui, acompanha aí na tela. Uma aluna estuda 40 páginas da apostila de História e em 6 horas. Quanto tempo gastará para estudá-la inteira, sendo 100 páginas a apostila? Então, ou seja, nós temos aqui as grandezas páginas, então vamos aqui, páginas e horas. Então, ela estuda 40 páginas em 6 horas. Para ela estudar 100 páginas, que seria a apostila inteira, quanto tempo ela vai estudar? Então, o que a gente precisa entender primeiramente? Se essas grandezas são diretas ou inversas. É lógico, eu já coloquei aqui de claro para ficar bem claro o que é. Então, páginas. Se eu estudo 40 páginas e gasto 6 horas, quanto mais páginas nós estudarmos, mais tempo eu vou usar. Ou seja, nós vamos usar a ideia das setas para dizer, se essas setas apontam para o mesmo lado, é porque essas grandezas são diretas, certo? Então, quanto mais páginas, mais horas. E aí nós montamos isso. Normalmente na prática a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Então, mas por que multiplicar cruzado? Porque essas grandezas eu posso montar elas como uma ideia de proporção, uma igualdade de frações. Então assim, se eu multiplicar cruzado, vai dar certo? Vai, mas se eu monto, eu posso também simplificar. Por exemplo, 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar e multiplicar do jeito que está aqui agora. 4 vezes x é 4x, e 6 vezes 10, 60. E aí, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o x é igual, quanto que é 60 dividido por 4? Dá 15. Então quer dizer que eu vou gastar 15 horas para estudar a minha apostila inteira. Então, um exemplo de regra de 3, como sendo minhas proporções diretas. Agora vamos a esse outro caso. Quando que eu tenho grandezas inversas? Então, acompanha aí na tela, olha o probleminha. Um avião com velocidade de 320 km por hora vence a distância entre duas cidades em 6 horas. Outro avião pretende percorrer a mesma distância em 5 horas. Qual deverá ser a velocidade deste avião? Então, olha as grandezas que nós temos. Velocidade e tempo. Então, um avião a uma velocidade de 320, ele gasta 6 horas para fazer esse percurso.
um outro avião quer fazer essa mesma distância, mas ele pretende fazer isso em 5 horas. Então, qual deve ser a velocidade que esse avião vai? Então, olha o que nós temos, velocidade e tempo. Significa o quê? Para eu fazer esse percurso num tempo menor, eu vou ter que ir com uma velocidade maior, ou seja, menor tempo, maior velocidade. Então, essas grandezas, elas são inversas. Então, se eu adotar a minha seta aqui para baixo, essa tem que ser para cima, para indicar que as minhas grandezas são grandezas inversas. E na hora de montar, o que nós precisamos? Inverter um dos lados. Então, é como se eu estivesse trocando essa seta de lugar. Então, ela está para baixo, ela vai ficar para cima. Então, vai ficar x sobre 320 igual, e aqui eu faço a inversão. 5 por... Opa, desculpa, errei. Ali eu não faço a inversão, não. Eu já inverti aqui, inverto um lado só. Lá eu mantenho 6 por 5. Então, ó, troquei aqui, mantenho lá. E agora? Agora eu posso multiplicar cruzado. Dá para simplificar? Ó, a simplificação aqui até seria possível. Só que eu teria que simplificar o 320 com 5, ou seja, vai ser já uma continha grande. Então vamos multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x, igual a 6 vezes 320. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 320 vezes 6. Então 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 3, 18. Com que foi? 19. Então, ou seja, 1920. E aí o 5 que está multiplicando passa dividindo. E aí eu vou ter que dividir 1920 por 5. Vamos aproveitar aqui, ó. Dividido por 5. Então eu vou pegar aqui o 19. E aí vai dar quanto? Vai dar 3, né? Porque 3 vezes 5 é 15. Sobra 4. Desce o 2. 42 por 5 vai dar 8. Porque 8 vezes 5 é 40. Sobra 2. E desce o 0. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Zerou. Ou seja, nós vamos a uma velocidade de 384 km por hora. Então, só finalizando, se o avião fosse a uma velocidade de 320, ele gastaria 6 horas. Se eu quero fazer em 5 horas, então eu preciso ir numa velocidade de 384, ou seja, uma velocidade maior. Menor tempo, maior velocidade. Grandezas inversas. Então essa é a nossa regra de 3 simples. Por que simples? Porque nos dois casos eu tenho duas grandezas. Uma regra de 3 ela é chamada de composta quando eu tenho mais do que duas, ou seja, 3 ou mais. Mas isso é assunto para a próxima aula. Valeu!